O Dr. Vantuir Jacini, ele é professor de Educação Física em Campinas, ele é doutor em Ciências Médicas, mestre em Fisiopatologia Médica pela Unicamp, e nós conseguimos raptar o professor Vantuir. Ele agora não é mais em Campinas, ele agora é no Rio de Janeiro, certo? A palavra ao professor Vantuir. Eu vou falar um pouco a respeito do meu trabalho como neurocientista, porque durante a Faculdade de Educação Física, eu acabei desenvolvendo um interesse por neurociências e acabei fazendo o mestrado em neurociências e vou concluir o doutorado em saúde mental pelo Departamento de Psiquiatria da Unicamp. Eu fiz um pequeno sumário e, como acho que as pessoas já perceberam, que eu escrevia em laranja, eu escrevi em inglês, porque foi pedido para as palestrantes que são estrangeiras. Eu vou falar um pouquinho sobre exercício físico, um pouquinho sobre neuroplasticidade, só alguns conceitos que eu acho que são interessantes para a gente saber, porque se eu começar a falar sobre neuroplasticidade vai ser durante muito tempo. Um pouquinho sobre exercício físico, neuroplasticidade, e alguns exercícios, alguns artigos que eu encontrei também sobre exercícios físicos e autismo, e uma proposta de intervenção com exercício físico em pacientes autistas. Primeiro, eu gostaria de dar uma definição sobre exercício físico. É um autor que é bastante clássico na educação física para as pessoas que não são da educação física, que exercício físico é uma ação ou série de ações corporais com o objetivo de desenvolver aptidão física concebidas e prescritas para a prática regular ou repetida, como meio de ganhar força, destreza, agilidade ou competência geral em algum tipo de atividade. Eu falo isso porque eu acho que é interessante essa definição, porque muitas pessoas confundem, às vezes, atividade física com exercício físico, e, na verdade, atividade física, qualquer atividade é uma atividade física, porque nós estamos consumindo energia e isso é uma atividade física. Então, quando nós pensamos em exercício físico, é essa a definição. A prática de exercício físico é conhecida como, o sedentarismo ele é conhecido como causador de diversos tipos de doença para as pessoas, como doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, diabetes tipo 2, câncer, alguns tipos de câncer principalmente relacionados ao acúmulo de gordura. E a prática de exercício físico, as pessoas ativas, elas conseguem prevenir esses problemas. Isso está bem claro na literatura. Agora, e plasticidade neural? O que seria o benefício do exercício para a plasticidade neural? E o que significa plasticidade neural? Primeiro, eu vou dar alguns conceitos básicos de neuroplasticidade, que eu acho importante, que os neurônios eles são capazes, são as unidades funcionais do sistema nervoso, eles são capazes de se modificar permanentemente ou prolongadamente. Eles podem se modificar, isso significa que eles podem se modificar para sempre ou por períodos de tempo. E as mudanças elas podem ser em função e forma. E aí, de acordo com a resposta, de acordo com o estímulo que o sistema nervoso vai receber, a alteração vai acontecer. A plasticidade ela é maior durante o desenvolvimento, declina gradativamente sem se extinguir na vida adulta. Por que a importância desse conceito em neuroplasticidade? Porque, principalmente, nós já sabemos hoje que quanto antes se intervir na criança com um transtorno autístico ou com um transtorno invasivo do desenvolvimento, quanto antes nós intervirmos, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. E isso se justifica por a plasticidade, a capacidade plástica do cérebro de uma criança ser maior do que a de um adulto. Não quer dizer que nós vamos conseguir curar qualquer insulto no sistema nervoso central de uma criança por ela ter uma capacidade maior de plasticidade, mas quer dizer que nós vamos conseguir mais alterações e essas alterações vão ser mais permanentes.
E se nós conseguirmos estimular de forma correta, vai ser melhor para o prognóstico do paciente. Existem vários tipos de neuroplasticidade, ela pode ser regenerativa, ela pode ser uma alteração axonal, alteração sináptica. No caso dos pacientes com transtorno espectro autista, o nosso foco vai ser principalmente na alteração sináptica. Nós também vamos ter alteração dendrítica e somática. Quanto à classificação da neuroplasticidade, a gente pode separar em morfológica, funcional e comportamental, quando a gente pensa em classificação pela manifestação. E como é que ocorre o estímulo da plasticidade com exercícios físicos? Alguns pesquisadores têm demonstrado ao longo do tempo, na metade da década de 90 para cá, têm desenvolvido pesquisas mostrando em animais experimentais o efeito do exercício físico no cérebro. Mostrando que o exercício físico ele é capaz de estimular a neurogênese no hipocampo, que é uma região onde ela ocorre. E essas alterações de plasticidade que ocorrem no sistema nervoso central, ela é causada pelo estímulo do aumento e liberação de alguns hormônios que estão relacionados à neuroplasticidade. Para vocês terem uma ideia, o exercício físico ele pode estimular mais de 600 genes relacionados à neuroplasticidade, à prática de exercício físico. Isso são conceitos que estão bastante estabelecidas. Eu trouxe um trabalho que eu realizei, que foi o meu trabalho de conclusão da graduação, onde eu fiz um experimento com hamster, e nós observamos aumento de proliferação celular no hipocampo desses animais. O hipocampo é uma área que está relacionada com a fixação de memória. E hoje estudos já demonstraram que esses animais que fazem exercício, eles têm mais capacidade de reter memória. Essa figura ela mostra uma representação do hipocampo, e cada pontinho vermelho é uma célula nova que proliferou nesse hipocampo. Esse é um animal que era sedentário, e aí quando nós passamos para um animal que fazia exercício físico de forma voluntária, acontece essa diferença, é uma diferença muito grande. Em alguns casos, ela chega a dobrar a quantidade de células novas que proliferavam no hipocampo desses animais. E quando eu fiz também com exercícios forçados, porque a preocupação de fazer com exercícios forçados é quando a gente obriga uma pessoa a fazer exercício físico. Ela vai fazer exercício físico contra a vontade. No caso, por exemplo, um paciente autista, ele não vai querer fazer exercício físico. E aí eu vou obrigar ele a fazer exercício físico. Vai ter benefício, porque eu observei nos animais que eu obrigava a fazer exercício físico, também estimula a plasticidade. Esses animais eles ficavam numas esteiras, e para vocês terem uma ideia, eram uns hamsters desse tamanho assim, mais ou menos. Eles chegavam a correr 1 quilômetro em 1 hora. É bastante coisa, né? E neuroplasticidade em humanos, né? Como é que a gente faria para estudar? Não dá para a gente fazer um estudo desses, porque, infelizmente, ao final do estudo eu tenho que sacrificar os animais. Em humanos eu não vou poder sacrificar. Embora existam pessoas que mereçam, principalmente lá em Brasília, né? Mas, então, eu não consigo fazer isso em humanos. Como é que se consegue observar a neuroplasticidade em humanos? Através de estudos utilizando neuroimagem. Esse é um dos trabalhos que observou aumento de substância cinzenta, que, no caso, seria uma forma da gente inferir que houve aumento de plasticidade em humanos. Foi um estudo que utilizou pessoas idosas e observou que naquelas regiões onde ocorre o declínio cognitivo das pessoas, quando elas começam a perder memória, as regiões que estão relacionadas a essas áreas, com o exercício físico, ele consegue aumentar a quantidade de substância cinzenta nessas pessoas. Aí, no mestrado, eu fiz uma proposta mais ou menos parecida, só que ao invés de pegar
pessoas e fazerem exercícios físicos, eu peguei pessoas que faziam exercícios físicos há muito tempo, no caso há 10 anos, e comparei com pessoas que não faziam exercícios físicos, que eram pessoas sedentárias. Todas elas tinham o mesmo nível socioeconômico e o mesmo grau de instrução, porque isso também pode influenciar a quantidade de substância cinzenta no cérebro. No caso esse estudo foi feito com ressonância magnética. Quando eu observei os resultados, esses pontinhos que estão com alteração, que vocês estão vendo que tem umas amarela e laranjinha, são regiões do cérebro que as pessoas que faziam judô, elas tinham alterações. São áreas relacionadas à concentração, áreas motoras, áreas relacionadas associativas, que estão relacionadas ao controle de impulsos, que também seriam problemas que estariam ocorrendo em pacientes autistas. E a conclusão que a gente teve desse trabalho foi que a prática de exercício físico é capaz de induzir um aumento na concentração de substância cinzenta. Eu fiz há um ano e meio mais ou menos, eu venho trabalhando e pesquisando um pouco mais na área de autismo. E eu fiz alguns levantamentos bibliográficos acerca dos artigos que têm, as publicações que têm saído em relação aos pacientes autistas. Eu achei um artigo interessante que mostrou que a prática de exercício físico ela é capaz de influenciar, diminuindo os comportamentos restritos repetitivos. Esse é um trabalho que fez uma revisão bibliográfica com todos os artigos de 1980 a 2007. E não só nos comportamentos restritos repetitivos, mas também houveram várias formas de benefícios, várias formas de ganhos com o exercício físico em relação a esses pacientes. Principalmente quando a gente fala de interação social. Principalmente porque esses pacientes faziam atividades físicas junto com outros pacientes, junto com outros cuidadores, junto com outros profissionais que estariam ministrando a atividade física para eles. E isso foi muito benéfico para esses pacientes. Outro trabalho que eu observei, que eu achei bastante interessante, foi que esse grupo, eles observaram 72 pacientes com autismo e traçaram o perfil do que esses pacientes fazem de atividade física, como que é o desenvolvimento motor dessas crianças. E eles observaram que os pacientes que têm transtorno de espectro autista, eles não têm muito o hábito de fazer exercício físico. E quando eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando menos ativos. Quanto mais velhos eles vão ficando, normalmente eles vão ficando menos ativos. E isso demonstra muito uma realidade que nós temos. E quanto mais velho, mais o quadro vai... quanto menos estímulo esse paciente tem, menos é bom para esse paciente. Esse outro trabalho, ele mostrou, através de exercício físico, ele adotou uma metodologia bastante interessante, que ele pegou os pacientes antes deles irem para a aula e fez 15 minutos de exercício físico aeróbico com esses pacientes, durante 4 vezes na semana. E ele observou que as crianças que faziam o exercício físico, elas conseguiam se concentrar mais na aula e conseguiam aprender mais o conteúdo que foi ministrado nessas aulas. E, de acordo com esses resultados que a gente encontrou, nós elaboramos uma proposta de intervenção com exercícios físicos com os pacientes. Para observar e monitorar essa evolução desses pacientes, nós
adotamos diversas formas de questionário, diversas formas de instrumentos estruturados para avaliação desses pacientes no início da prática de exercício físico e durante o período em que ele estiver fazendo essa prática de exercício físico. Nós estamos observando diversas áreas de comprometimento desses pacientes e tentando, dessa forma, inferir quais seriam os melhores tipos de atividade física que cada paciente poderia estar fazendo. Por exemplo, uma paciente que tenha problema de coordenação motora fina, nós estaríamos privilegiando atividades que privilegiem a coordenação motora fina. E assim nós podemos traçar todo o perfil do paciente e ver qual é a melhor forma de intervenção desses pacientes. Nós criamos uma espinha dorsal, onde nós observamos diversos aspectos da vida desse paciente. Aspectos comportamentais, aspectos da vida diária, ansiedade, funções executivas, diversas outras funções executivas, o desenvolvimento educacional dos pacientes, comunicação e linguagem, performance motora, interação social e aspectos familiares. Então, nós fazemos uma avaliação inicial, padronizada, estabelecemos quais são os pontos que têm que ser priorizados no tratamento desses pacientes e procuramos as atividades que sejam mais benéficas para esses pacientes. Essas atividades elas são totalmente mapeadas, com avaliações que são feitas pelos profissionais que estão ministrando esses pacientes, administrando essas atividades. São feitas avaliações diárias, avaliação bimestral, avaliação semestral e avaliação anual. E aí, assim, nós podemos observar como é que é a evolução desse paciente e, eventualmente, se uma atividade ela não está sendo tão benéfica para esse paciente. E se nós devemos modificar esse tipo de atividade que esse paciente tenha que fazer. O nosso leque de atividades, enquanto departamento motor do Instituto Priority, na terapia ocupacional, é focado na terapia ocupacional, no judô, na capoeira, dança e movimento, e na sala de aventura com foco motor. A sala de aventura é uma sala que nós temos um circuito de arvorismo, nós temos tirolesa, balanço de integração sensorial, tem muro de escalada, slackline, piscina de bolas, cama elástica, mini palco, atividade de solo, tudo isso voltado para intervenção do paciente. E aí, essa sala, nós temos algumas peculiaridades que nós podemos observar. Nós podemos observar uma intervenção pedagógica, com uma intervenção da equipe de fonoaudiologia, que pode ser feita, tudo isso com atividade física, com exercício físico. Um foco na interação social e comunicação em linguagem e aspectos pedagógicos. Essa intervenção ela é feita de forma pontual e de acordo com as necessidades de cada paciente tem. Eu falei um pouco en passant sobre exercício físico, um pouco sobre neuroplasticidade, como é que são os tipos de neuroplasticidade, sobre os exercícios físicos e como eles poderiam estar influenciando a neuroplasticidade. Falei alguns artigos sobre autismo e exercícios físicos e uma proposta de interação desses pacientes. Obrigado pela atenção de vocês.